Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um programa Destaques. O SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial aqui do Ceará, completou 80 anos de fundação. A cerimônia de aniversário ocorreu na FIEC, a Federação das Indústrias do Estado, com o lançamento de um livro sobre a história da instituição. De página em página, a evolução do SENAI no Ceará ficava em evidência. Os 80 anos da instituição foram comemorados com a estreia desse livro e com essa exposição fotográfica sobre a história do SENAI Ceará. Um momento importante, feliz. 80 anos é uma data emblemática. Estamos, sim, preparados. Eu sempre costumo dizer que esses 80 anos eu faço uma simbologia com a plantação de tâmaras, né? Se você for olhar, para você colher, normalmente 80 anos aproximadamente. Então, mas para a gente falar em sustentabilidade, a gente tem que ver o futuro, porque a gente faz agora exatamente para colher lá no futuro. E isso eu computo como relevante, esses 80 anos, é um marco. Estamos preparados, nós temos hoje, atendemos a 27 segmentos industriais diferentes, já foi um avanço até há pouco tempo, há menos de 10 anos só atendíamos 20 segmentos. Temos hoje mais de 50% dos laboratórios que tínhamos há 10 anos atrás, hoje temos 270 laboratórios para fazer ensino e pesquisa aplicada à indústria. Estamos preparados para essa transformação que vem. O SENAI cumpre funções essenciais na indústria. Só no ano passado, mais de 70 mil cearenses foram beneficiados pelo serviço nas 6 unidades do estado. Além da estreita relação institucional, a FIEC é a principal incentivadora do SENAI. Compromisso reforçado pelo presidente da federação. É uma data muito importante. O SENAI é uma entidade que hoje está completando 80 anos e qualifica pessoas para a indústria, né? Qualifica os colaboradores, qualifica as empresas para entenderem qual é a nova tecnologia que está sendo usada. E a gente hoje fica muito feliz. E estamos chegando aqui nos 80 anos, uma casa totalmente estruturada, atendendo todas as demandas da indústria, que é o mais importante, todos os 40 setores da nossa base industrial do estado do Ceará. O SENAI vem atendendo de forma magnífica. Só esse ano são mais de 70 mil atendimentos ligados à indústria, de uma base de 350 mil pessoas. E estamos nos preparando para o futuro. A história do SENAI Ceará está completamente ligada ao desenvolvimento industrial cearense. Em 8 décadas, a instituição realizou por volta de 300 cursos de educação profissional. Em todos os lugares do estado, o SENAI qualificou o trabalho industrial e promoveu a excelência profissional para o desenvolvimento. A comemoração lotou o principal auditório da FIEC. Era tanta gente que teve até quem ficasse em pé. A celebração contemplou diretores, funcionários, estagiários e colaboradores. As novas necessidades da indústria, como a proximidade a questões sustentáveis, foram debatidas e colocadas no centro do discurso. Hidrogênio é energia, né? A indústria precisa de energia. Então a gente não pode deixar de citar sempre essa transformação energética que está acontecendo. Mas as nossas indústrias de base também, que nós temos, né? Nós somos hoje os maiores exportadores de pescado do Brasil. Nós estamos hoje com o setor de alimentos aqui, com a maior indústria de biscoito e massa de alimento da América Latina. Nós temos a maior indústria de calçado do Brasil, ou seja, os números grandes, com certeza nossas indústrias têm. E essas indústrias também precisarão, fora a transformação energética, de novos trabalhos em relação à qualificação profissional e às mudanças tecnológicas que elas precisam. Depois de um longo período de discussões, o texto da reforma tributária, aprovado na Câmara dos Deputados e alterado no Senado Federal, retorna à Câmara. O Congresso se prepara neste momento para fatiar o texto, que seria uma forma de acelerar a aprovação e assim poder fazer a reforma começar a valer já a partir do ano que vem. O advogado Rafael Cruz é quem vai nos tirar as dúvidas sobre a reforma tributária e como ela pode impactar o nosso dia a dia. Prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, Rafael. O prazer é meu.
Explica para a gente qual é o efeito prático da reforma tributária no dia a dia do consumidor. Ela pode impactar o pão que o consumidor compra na padaria, por exemplo? Sim. A reforma tributária, ela prevendo a simplificação de tributos, ela vai extinguir 5 tributos nesse primeiro momento, é uma reforma sobre o consumo, então ela está diretamente ligada ao preço dos produtos que são adquiridos realmente no nosso dia a dia. E ela vai extinguir o ISS de competência municipal, o ICMS de competência estadual e na competência federal ela vai extinguir o IPI, que é sobre produtos industrializados, o PIS e a COFINS. Esses 5 tributos serão substituídos por 3. O imposto seletivo, que é de competência federal, ele vai incidir sobre produtos, né, destinados ao consumidor, mas que façam mal à saúde ou ao meio ambiente. Então esses produtos vão ser mais onerados para induzir a redução da procura, né? Então a gente está falando, por exemplo, de cigarros, a gente está falando de bebida alcoólica, refrigerantes, que são bebidas ricas em açúcares. Esses produtos eles vão ter uma tributação maior para poder ser Ou seja, vão ficar mais caros, né? Ficaram mais caros. E por outro lado, a gente vai ter também o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS de competência federal, o IBS de competência estadual e municipal. Esses tributos eles vão ter uma base ampla, né, sobre bens e serviços. Então eles atingirão bens corpóreos e bens incorpóreos. Então todos os produtos, todas as operações, na verdade, que tenham uma relação de compra e venda ou uma relação de prestação de serviços, eles vão passar a ser tributados por esses 2 tributos, né, no âmbito estadual e no âmbito federal. Isso, só para te interromper, por gentileza, isso é relativo ao novo texto já aprovado pelo Senado, né, pela Comissão do Senado, que voltou para a Câmara para ser discutido. Isso. Na verdade, esses 3 tributos já foram criados pelo texto da Câmara e enviados ao Senado. E nessa devolução do Senado para a Câmara, agora, o que aconteceu, na verdade, foi a criação de novos regimes, né? Inicialmente, quando se falava, no início da discussão da reforma tributária, se previa uma alíquota única para esses tributos. E agora o que se tem, diante da complexidade do mercado, o que a Câmara antecipou e o Senado ampliou, foi a criação de regimes específicos. Então, por exemplo, não estava previsto no texto da Câmara, mas no texto do Senado se previu que prestadores de serviços que sejam acompanhados ou fiscalizados por órgãos, por conselhos profissionais, eles terão uma tributação reduzida, né? Eles não pagarão a alíquota cheia do IBS e da CBS, eles pagarão uma alíquota de apenas 30% desse valor. Então a gente está falando de advogado, a gente está falando de contador, dentista, médico, nutricionista. Então tudo isso já traz um impacto direto para o consumidor final, porque esses produtos eles vão ficar mais caros. Hoje a tributação desse tipo de profissional ela é bem reduzida, é praticamente o ISS, há muita gente no Simples, e também uma parte mais reduzida do imposto de renda que é direto do profissional. Então isso não impacta no consumidor, mas com a reforma vai passar a impactar. E outro grande impacto que se tem com a reforma é a questão da tributação sobre a alimentação, gêneros alimentícios, né? Hoje, esses tributos, eles praticamente não pagam, esses produtos, aliás, praticamente não pagam ICMS, a gente está falando de produtos do agro, né? Então, grãos, derivados de animais, derivados de vegetais, eles praticamente não pagam tributação relativa a ICMS, PIS e COFINS. Então a tributação deles sobre o consumo é bem reduzida porque eles estão no início da cadeia produtiva, né? Eles pagam praticamente só o imposto de renda, que é a própria pessoa que produz. Isso não onera muito o preço do produto. Mas com a reforma tributária, vão se extinguir o ICMS, vai se extinguir o PIS e a COFINS para substituí-los pelo IBS e pela CBS. Então, nesse sentido aqui, foi previsto no texto da Câmara uma cesta básica nacional, né? Os produtos dessa cesta básica nacional, eles não vão pagar CBS e IBS, e o Senado foi além e ele previu uma cesta básica estendida para incluir produtos também de gênero alimentício e também produtos destinados à higiene pessoal, né? E aí o que se tem hoje? Basicamente, esses produtos do agro, esses produtos alimentícios, não pagam essa questão desse ICMS, desse PIS/COFINS, que a alíquota é 0, mas eles vão passar aqui para uma alíquota, os que não estiverem na lista
a ser definida na lei complementar na lista da cesta básica nacional, eles vão para a cesta básica estendida. E a cesta básica estendida, ela vai ser tributada pelo IBS e pela CBS, mas com uma redução de alíquota, uma redução de 60%. Ele vai pagar 40% aí. Mas ele vai sair hoje de 0 para 40%. Então, isso sem dúvidas, isso vai repercutir no preço, porque você está aumentando o custo tributário da operação. Então, o empresário vai ser obrigado a repassar esse custo para o consumidor final. A reforma tributária, então, mexe com todos os setores produtivos, primário, secundário e terciário, né? Sim. Nesse primeiro momento, como a gente está falando de consumo, ainda é uma reforma muito voltada para o setor da indústria. A indústria ela realmente sai como a grande beneficiada da reforma, porque hoje é quem tem a tributação mais complexa. É o setor que recolhe mais tributos, é o setor que gera mais empregos. Ela sai nesse primeiro momento bem atendida nessa questão da reforma pela grande simplificação que se tem. Mas outros setores, como por exemplo, prestação de serviços, que hoje a tributação é reduzida porque se paga apenas o ISS a nível municipal, que tem uma alíquota máxima de 5%. Então, a depender do município, tem município que não cobra, tem município que cobra com uma alíquota menor, né? E com a reforma tributária, tirando os tributos de serviço federal, de nível federal, no municipal se paga apenas o ISS a 5%. E com a reforma tributária, esse setor de serviço ele vai sair dessa tributação reduzida de 5% para uma alíquota de IBS que o governo ainda está definindo, mas que se discute que está entre 25% e 28%. Então, é um aumento significativo do setor de serviços que gera bastante empregos, né, que está ligado diretamente ao consumidor final, que ele não tem a previsão de tomada de crédito. Então, esse custo desse aumento tributário, ele vai ser todo absorvido pelo empresário, que necessariamente vai ter que repassar no seu preço. De modo geral, vai ser mais difícil ser empreendedor e poder se alimentar. Essas são as notícias ruins. Mas o que é que vai ser bom com a reforma tributária? O que é que tem de positivo para o consumidor? Existe alguma coisa? Sim. A reforma ela traz uma grande simplificação, né? E esses custos de simplificação que as empresas têm hoje, isso também gera termina gerando uma desoneração. Porque a empresa tem um custo de conformidade hoje muito grande. São muitas obrigações acessórias que se tem que transmitir, que se tem que declarar, e tudo isso é tempo que as empresas perdem fazendo essas declarações, ao invés de estar focada no seu produto em si, no seu cliente em si. O setor contábil, né? Você fala, né? Você fala também, do setor contábil, da declaração do imposto de renda, por exemplo. Né? Mas também essa questão da própria consultoria, né? O sistema tributário brasileiro ele é muito complexo. E a reforma tributária ela vem para alinhar o Brasil às melhores práticas internacionais, a própria questão da OCDE. Né? Então, isso pode facilitar essa adesão do Brasil a uma comunidade internacional mais ampla. Né? E com isso, com essa redução de custo das empresas, as empresas consigam realmente focar no seu produto, nos seus serviços e ofertar até mais serviços para os consumidores, de uma forma mais segura, de uma forma mais direta, mais clara. Né? E com isso a gente vai deixar, se pretende com a reforma, que as decisões tributárias elas deixem de impactar na decisão econômica. Então, por exemplo, hoje você tem benefícios fiscais estaduais que incentivam o empresário a constituir, por exemplo, determinada fábrica, determinada indústria naquele estado porque ele tem um benefício. Com essa questão da reforma tributária, isso vai ficar no plano mais secundário. Pelo menos a promessa é que se fique no plano mais secundário. Então, isso fomenta, por exemplo, geração de empregos. Por que fica no plano secundário? Porque a questão é o que se busca a neutralidade tributária. Tá? Então, quando a gente fala hoje nessa questão dos incentivos, a gente passa muito por eu vou instalar a minha fábrica nessa região aqui porque eu vou ter um incentivo fiscal. E quando a gente vira essa página, que a gente vai para essa questão secundária, como eu estou dizendo, a gente vai passar a procurar instalar nas regiões, explorar realmente o potencial dessas regiões. Então, a gente, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem a questão do hidrogênio verde. O Ceará ele tem uma posição geográfica estratégica para o hidrogênio verde. Ele está mais próximo dos Estados Unidos, ele está mais próximo da Europa, a gente tem um porto aqui realmente muito bom no Pecém, com capacidade boa, então isso pode ser explorado. Ao invés de as empresas locais estarem procurando um benefício fiscal que
facilitaria a instalação da indústria dela, mas demandaria um custo maior, por exemplo, com infraestrutura, com transporte, com envio para o consumidor, a gente já vai explorar, já tem a condição de explorar o potencial econômico efetivo da nossa região. A gente é muito forte para turismo, a gente é muito forte para essa questão da energia solar, eólica, o hidrogênio verde. Então a gente consegue até repensar as políticas públicas para incentivar essas atividades. Incentivar não mais do ponto de vista meramente tributário, mas do ponto de vista do nosso verdadeiro potencial econômico. Perfeito. Rafael, obrigado pela participação, muito sucesso para você, viu? Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Voltamos. Com descontos de até 98%, o Procon Fortaleza realiza até o dia 8 de dezembro, no ginásio Paulo Sarazate, o mutirão Procon Zero Dívida. Para evitar filas, o Procon recomenda fazer o agendamento pela internet. Aqui com a gente está Ayrton Melo, coordenador jurídico do Procon Fortaleza. Prazer recebê-lo aqui, Ayrton. Oi, Lucas. Eu queria que você falasse da importância do mutirão, o que é que ele significa para a população de Fortaleza, porque o foco é quem mora aqui na capital, né? Bom, o mutirão de renegociação de dívidas é parte da política de proteção e defesa do consumidor no município de Fortaleza, na perspectiva de permitir ao consumidor, dar a oportunidade ao consumidor de renegociar suas dívidas que já estão pendentes, algum certo tempo, na perspectiva de saldar esses compromissos e ser reintegrado novamente ao mercado de consumo. Então, é uma possibilidade, certo? Uma política da Prefeitura Municipal de Fortaleza, através do Procon Fortaleza, no sentido de fazer com que esses consumidores voltem ao mercado de consumo, quitando suas dívidas, resolvendo suas pendências com os seus credores. Dívidas de que tipo? Com empresas, com dívidas com o fisco? Como é que funciona o mutirão Zero Dívida? O mutirão é focado a dívidas nas relações de consumo, ok? Então, dívidas com o comércio, dívidas com a indústria, dívidas com os bancos, os agentes financeiros, as empresas de cobrança, mas praticamente todas essas dívidas voltadas às relações de consumo. E aí como é que vocês fazem? Vocês se articulam com essas empresas, essas instituições, esses bancos, conversam? De onde vem esse desconto? Por que é que ele existe? Nós realizamos ao longo do ano reuniões com esses credores, né, a partir de um diagnóstico que o Procon possui, por meio das reclamações que são cadastradas no cotidiano, no Procon, e diante dessas informações, o Procon faz uma convocação desses credores a reuniões, a uma mesa de discussão no próprio Procon e negocia com eles a possibilidade da concessão de descontos mais atraentes, de maneira que esses consumidores possam saldar os seus compromissos e muitas vezes sair da linha de superendividamento. O Procon tem todo um trabalho voltado à educação para o consumo, focado hoje na política de proteção e defesa do consumidor para evitar o superendividamento. Então, é uma forma do consumidor, através desse programa específico de mutirão de renegociação de dívidas, fazer com que o consumidor volte ao mercado de consumo, quite as suas dívidas, certo? E automaticamente passe a administrar melhor, certo? Os seus compromissos financeiros a partir de então. Coordenador, as dívidas variam de quanto para quanto? Como é que funciona essa tabela que existe do valor das dívidas? Pode ser uma dívida de R$100, ou de 1.000, ou de 10.000? Até quanto vai o valor que eu posso renegociar minha dívida? Não existe um limite específico. Nós temos dívidas bem significativas, como nós tivemos em
processos anteriores, certo? Na realização de mutirão anterior, dívidas que poderiam chegar, inclusive, a quase R$100.000, que foram renegociadas com descontos bastante expressivos e que os consumidores conseguiram negociar com os bancos e quitar essas dívidas. Então, não existe um limite específico para a dívida. É importante que o consumidor, ao procurar o serviço do PROCON, ele já tenha em mãos uma relação de credores para que o PROCON possa, a partir daqueles credores que foram contactados e que aderiram, nós temos um total lá de 32 empresas que aderiram, possa estar sendo direcionada a um atendimento específico para que, renegociando a sua dívida, possa obter o melhor desconto possível e venha quitar essa dívida e resolver a sua pendência financeira. Esse é um programa e uma ação que acontece anualmente, né? Ele, inclusive, trabalhado na perspectiva de, anualmente, o PROCON desenvolver e fez a opção pelo mutirão presencial. Nós tivemos experiências exitosas em outras épocas. Nós observamos que alguns mutirões têm acontecido aí de forma virtual, mas alguns consumidores não conseguem ter acesso. Alguns fazem a opção de fazerem suas negociações presencialmente, juntamente com o seu credor. E o PROCON, a partir desse diagnóstico e dessas informações, disponibiliza esse serviço. Está disponibilizando agora no final do ano, já praticamente algumas pessoas já estão recebendo parcelas de 13º e já, a partir de então, já pode direcionar um desses valores para pagar um parcelamento ou então quitar a sua dívida. E esse trabalho impulsiona a economia local. É uma forma de você impulsionar a economia local a partir de uma aplicação de valores que estão sendo recebidos, direcionando a quitação e o fortalecimento da economia local. Esse é um ponto fundamental, o fortalecimento da economia local com a quitação dessas dívidas, né? Porque significa que o consumidor também fica mais confiante, já que ele vai ter o nome limpo na praça, e dessa forma, sem as dívidas, ele pode fazer novas compras e, de maneira ordenada, conseguir movimentar a economia e aquecer o comércio de Fortaleza, que pulsa nesse período, principalmente na região ali do centro, né, onde fica o PROCON. Sem sombra de dúvida, é uma ação voltada a melhorar a situação do consumidor, dar a ele uma qualidade de vida que nós sabemos que os consumidores com dívidas significativas acabam tendo até mesmo desenvolvendo problemas de saúde por conta disso. Então, o PROCON, na questão da qualidade de vida, proporciona esses momentos, no sentido do consumidor poder quitar suas dívidas, fortalecer a economia local, certo? E já a partir da experiência com essas linhas de compromisso, de endividamento, trabalhar melhor as suas relações de consumo dentro daquilo que lhe é disponível no seu orçamento mensal. Como é que faz para agendar e evitar as filas lá no ginásio Paulo Sarazate? É pela internet? De que forma o consumidor pode agendar a participação dele no mutirão? O PROCON, preocupado em evitar aglomerações e evitar que o consumidor muitas vezes procure o serviço e ele tenha dificuldades de acesso, ele está promovendo um agendamento simples, bastante barato, que o consumidor entre no portal fortaleza.digital.fortaleza.ce.gov.br. Lá nesse portal ele vai ter todas as informações com relação ao PROCON Zero Dívida, o agendamento. Fazendo o agendamento, tranquilamente ele já vai ser direcionado à banca de atendimento, vai receber um atendimento adequado e ligeiro, certo? E automaticamente resolver a sua situação, a sua pendência financeira da melhor forma possível. Então, o PROCON se organizou no sentido de dar um atendimento ao consumidor dentro dos padrões de qualidade melhores possíveis. Coordenador, explica para a gente como é que acontece o processo dentro do ginásio. Existe uma triagem pela qual o consumidor passa antes de ser atendido e de ter a dívida renegociada?
Inicialmente, nós pedimos que o consumidor apresente alguns documentos para nos certificarmos realmente que a dívida é dele mesmo, está associada ao CPF, ao RG, ele é um consumidor do município de Fortaleza e ele tem também informações relacionadas aos seus credores. Daí a necessidade de uma triagem para verificar se ele se adequa a essas condições. Identificado o credor especificamente, ele é direcionado a um dos 32 credores que estão no local para fazer a sua linha de renegociação e, sem sombra de dúvida, sair de lá com os melhores descontos possíveis, resolvendo sua pendência financeira. É nítido que existe um grande esforço do PROCON de poder fazer acontecer esse mutirão e acredito que deve ter um pessoal, um número de pessoas, colaboradores, servidores, funcionários do PROCON envolvidos, né, nessa causa e nesse momento que é de grande impacto para a população de Fortaleza. Essa questão foi bem planejada e trabalhada pelo órgão, que através de uma licitação específica contratou uma empresa para disponibilizar toda uma questão estrutural para que o consumidor pudesse ter o melhor atendimento possível na hora de renegociar suas dívidas. Então tem lá um quadro de pessoas já treinadas, capacitadas, certo? E também a banca de atendimento de algumas empresas, certo? Que estão no local para oferecer esse serviço da melhor forma possível aos consumidores. Para finalizar, eu queria, por gentileza, que o senhor deixasse esse convite para a população de Fortaleza, lembrando horário, até quando vai e de que forma a população pode agendar, evitar filas e onde é que vai acontecer, se o senhor reforçasse que é no ginásio Paulo Sarazate. Atenção, consumidor de Fortaleza. Não deixem de buscar esse serviço que o PROCON está oferecendo para vocês na perspectiva de você quitar as dívidas e os compromissos financeiros que você tem com esses 32 credores, certo? Com um dos 32 credores que estão lá prestando, disponibilizados no Paulo Sarazate, certo? No Paulo Sarazate, para que você possa renegociar a sua dívida. O mutirão vai até o dia 8 de dezembro, das 8 às 17 horas. Faça o seu agendamento. fortaleza.gov.br. Tire todas as suas dúvidas, faça o seu agendamento. Qualquer dificuldade, você tem também a inteligência artificial através da Marisol, no mesmo portal, que vai estar tirando todas as suas dúvidas, dando todas as orientações possíveis. E também você tem o telefone 151, que é o nosso Disque Denúncia, para também retirar suas dúvidas e pedir maiores informações e esclarecimentos. Não perca esta oportunidade. Os descontos são expressivos, nós já tivemos lá descontos de 99%. Ok? Um consumidor com uma dívida de mais de R$20 mil saiu de lá com uma negociação da dívida num valor de R$280, ainda parcelado em 6 vezes. Então, não deixe de participar. A ação é desenvolvida para você, consumidor, como parte da política de proteção e defesa do consumidor, promovida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, através do PROCON Fortaleza. Coordenador, obrigado pela participação, tá? Sucesso. O Ceará acaba de criar uma agência de fomento para acessar fundos de recursos financeiros e aumentar empréstimos a quem deseja criar ou investir em pequenos negócios. A novidade vai representar mais investimentos no Ceará. Segundo o governo do estado, a agência de fomento vai permitir mais crédito para os micro e pequenos empreendedores. Que é uma agência de fomento, é uma instituição financeira regulada e fiscalizada pelo Banco Central, mas que nos possibilitará alavancar recursos de fundos públicos, fundos e bancos públicos e também de fundos e bancos privados, inclusive de financiadores internacionais. A lei que autoriza a criação da agência foi sancionada pelo governador do estado, Eumano de Freitas. A agência de fomento do Ceará deve começar a funcionar no próximo ano, após passar por etapas burocráticas necessárias junto ao Banco Central. Ela é regulada e fiscalizada pelo Banco Central, então ela tem que comprovar, apresentar um estudo de viabilidade, sustentabilidade financeira. Então nós vamos agora enfrentar esse processo. O Poder Executivo também apresentou novidades para o programa Ceará-Cred, que já emprestou mais de R$150 milhões em crédito para 61 mil microempreendedores. Ele terá agora mais R$60 milhões.
Os bons resultados dessa política pública foram importantes para a criação da nova agência. Nós temos uma fila de pessoas ainda aguardando novos financiamentos. E a agência de fomento nos permite acessar recursos que o programa Ceará Crédito não permitia, porque ela tem a possibilidade, junto ao Banco Central, de viabilizar esse acesso. E, portanto, com isso, nós vamos poder, inclusive, ter parcerias com o Banco do Nordeste, com o BNDES, com outras instituições e fundo de investimento que permite nós termos um maior volume de recursos. E eu fiz um compromisso com o povo do Ceará, de que o Ceará Crédito, que tinha na sua história 100 milhões, que eu queria dobrar o volume de recursos para poder emprestar a quem quer colocar o seu pequeno negócio no estado do Ceará. E a agência de fomento certamente facilitará muito alcançar essa meta. A gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Destaques de volta. Até a próxima sexta-feira, Fortaleza recebe o Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação. O encontro é uma oportunidade para troca de ideias, experiências e debate sobre a atuação do setor. Para a gente ter uma ideia da dimensão do mercado, software e serviços em TI geram mais de 1,5 milhão de empregos no Brasil. E o melhor, o setor paga em média um salário 3 vezes superior ao salário médio nacional. Para falar sobre tudo isso, estão aqui comigo o Delano Gadelha, presidente da Acespro Ceará, entidade empresarial que representa o setor no estado, e o Zair Gomes, presidente do CEITAC, o Sindicato da Tecnologia da Informação e Comunicação no Ceará. Prazer recebê-los aqui nos nossos estúdios. Prazer, nosso. Delano, explica um pouco para a gente o que é que vai significar esse momento, primeiramente, e o que é que essa oportunidade representa para quem não tem acesso a essas experiências no setor de tecnologia. Bom, a Acespro é uma entidade que está completando agora 35 anos, faz parte de uma federação nacional. A Federação Acespro é uma federação que foi fundada em 1976, tem 47 anos de fundada, e existe um conselho. A Acespro está em 14 estados do Brasil, então tem um conselho que a cada 3 meses se reúne em um estado diferente. E essa reunião de todos esses presidentes dessas regionais acontece sempre no estado, e agora é um marco histórico para o nosso estado, porque é a primeira vez que acontece aqui no Ceará. Estarão reunidos aqui nesses dias presidentes dessas 15 regionais, tratando de temas relevantes para o setor, em relação a crescimento, as próprias pautas que dizem respeito à reforma tributária, desoneração de folha, coisas que têm ligação direta com o desenvolvimento do setor, e também os projetos ligados à área de TI. Suzaí, prazer recebê-lo aqui também. Queria que o senhor comentasse o que essa oportunidade significa para o sindicato do senhor, né? O que é que isso representa também? É um momento muito importante. E, como o Delano colocou, receber esses presidentes, são pessoas que geram muita opinião no país, e a gente entender o que a gente traz desse legado aqui também, para a gente estar somando aqui nesse momento no estado do Ceará, que está fervendo um pouco nessa área de tecnologia, né, de TIC, né? Existem muitos assuntos envolvidos, né? Tecnologia 5G, por exemplo, é um desses assuntos. E é um assunto que chama muita atenção pela possibilidade de ampliação desse mercado, ou seja, de gerar mais emprego, mais renda e também de acelerar o crescimento da tecnologia de forma vertiginosa mesmo, como talvez a gente nunca viu antes. Delano, qual é a sua avaliação desse mercado, dessa geração de emprego e renda e do que é que vem pela frente a partir de agora? O mercado de TI TI é um setor que está em todos os outros segmentos da economia. Né? Você não vê mais hoje um segmento da economia que tem crescimento sem ter envolvido a tecnologia da informação. Então, é um mercado que está gerando sempre muito emprego de alta qualidade, com uma renda superior à média do mercado. Né? Essa questão que você falou do 5G, nós temos aqui no estado de Ceará, empresa própria aqui do estado, que está atuando nessa área do 5G, fornecendo essa tecnologia para as empresas daqui, para governos e o mercado de um modo geral.
Então, é uma oportunidade única que nós temos de estar crescendo. O Ceará é um estado, um dos estados mais conectados do Brasil, por causa do cinturão digital. Então, tudo isso favorece que essa tecnologia venha só impulsionar mais o crescimento, não só do mercado de TI, mas da economia do Ceará como um todo. Senhor Zé, o senhor acredita que ainda há desafios muito grandes a serem enfrentados, principalmente do ponto de vista legal, jurídico, por exemplo, para a tecnologia 5G ser uma propulsora da tecnologia da informação, de acelerar a chegada dos dados nas casas das pessoas? O que é que falta ainda de desafio para enfrentar? Principalmente no nosso estado, vamos dizer, como a gente teve o cinturão digital, então essas áreas mais distantes do estado é muito caro você ter uma tecnologia dessa, não é? Mas é um início e que nós estamos apostando aí, que com isso, legado que o Ceará já tem, a gente espera que a gente tenha esses espaços sendo cobertos pelo 5G muito rápido, né? Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento e todo esse legado de medicina, de engenharia, né? Para a gente ter em vários locais aí dos nossos estados que precisam bastante. Delano, onde é que vai acontecer o encontro? Qual vai ser o horário? Como é que está essa perspectiva de programação de vocês, de organizar, fazer a experiência ser boa para todo mundo também? Amanhã, dia 30/11, a partir das 8h30, nós vamos ter a reunião do Conselho de Administração, onde estarão reunidos os presidentes de todos esses estados que eu falei, para tratar dos temas mais relevantes, mais importantes do setor como um todo, né? A gente discute temas de desenvolvimento, temas econômicos, temas tributários, temas voltados aos mais diversos segmentos, porque as empresas de TI são de vários segmentos, são de vários setores, né? Software, telecomunicações, dispositivos, fabricação de equipamentos e tudo mais. Então, nessa reunião serão discutidos esses temas que são relevantes para o setor. É uma reunião fechada para os presidentes, para a diretoria, e à tarde nós vamos estar na Feira do Conhecimento com várias palestras, né? Fomos convidados pelo governo do estado para estarmos juntos, então vai ter uma arena lá só para as palestras ligadas ao setor produtivo da área de tecnologia da informação. Então nós vamos ter palestra lá de transformação digital e a sociedade envolvendo blockchain. Vamos ter palestras sobre internacionalização de negócios com o palestrante Robert Jansen. E vamos ter também palestras sobre inteligência artificial com a professora Maria Luísa Reis, que é a vice-presidente de educação da Federação ACESPA. Então são palestras, são temas bem importantes. No dia 1º de dezembro nós vamos ter outras palestras também, voltadas à área de tecnologia, como o professor Vali vai estar lá falando da capacitação para o setor de TI. Também são várias palestras que vão estar lá de interesse do público de um modo geral e principalmente da área de TI. O senhor falou sobre capacitação e cada vez mais se expandem os cursos de formação de pessoas para trabalhar com a área de TI, principalmente porque paga muito bem, como a gente falou, mas porque é um mercado muito promissor. Está na lista dos cursos e das áreas de atuação com a maior capacidade de ter um futuro promissor aqui no Brasil, porque recebe e bebe muito de fontes internacionais, né, do que acontece mundo afora. Como é que o senhor enxerga esse mercado internacional, da chegada e da relação que existe da tecnologia que vem de fora, que a gente importa, e da nossa tecnologia que a gente vende? É possível a gente exportar, vender a nossa tecnologia, principalmente relacionada à tecnologia da informação, da mesma forma que a gente recebe o que vem de novo de fora, principalmente dos Estados Unidos? Sim. Hoje você já tem uma interação bem maior, o tempo das tecnologias que acontecem fora para chegar aqui, no passado já foi bem maior. Até quando chegava uma tecnologia aqui, você já estava rodando lá no exterior há muito tempo. Hoje não. Essa distância já está bem menor, nós já estamos praticamente em igualdade de condições. E nós vamos ter palestras sobre internacionalização de negócios de TI no nosso evento, né? Uma forma de mostrar como você poder exportar software, exportar seus produtos para o mercado exterior, do exterior. Isso é muito importante, inclusive, para as empresas, né? Recentemente teve um eclipse que parou todo o nosso país, todo mundo ficou de olho, e boa parte da transmissão que acontecia tinha como foco aqui o Ceará, né? Foi a grande verdade.
porque a gente tinha uma posição privilegiada e isso foi possível também de acontecer porque a nossa tecnologia, a nossa internet foi boa para tanto, não é assim? Sim, porque aqui os cabos submarinos chegam aqui no Ceará, são muitos cabos submarinos, nós somos, se não me engano, o segundo estado que mais recebe esses cabos do Brasil, né? Então, a importância é muito grande do estado do Ceará, porque aporta esses cabos e fornece a internet para sair daqui para a Europa, para a África, tudo partindo daqui do Ceará. Essa posição privilegiada, aí faz muita diferença, mas também tem um trabalho de base, né? De construção do setor, do mercado. De que forma o senhor acredita que a gente contribui nacionalmente para a tecnologia da informação? A nossa presença ela é cada vez mais importante, relevante? Como é que está a avaliação do senhor em relação a isso? O nosso ecossistema hoje está bem distribuído, né? Tem diversas entidades, associações que cada vez mais estão ainda se preparando, né? O sindicato contribui muito para esse engajamento e a gente pede muito aí aos governantes, o governador está bem sensível, que precisa de políticas públicas para desenvolver o setor, certo? Porque se a gente ficar só na mão das entidades e das empresas, a gente vai ter aquele delta, assim, que a gente precisa avançar, né? Então, esse é uma situação que está somando muito rápido no ecossistema. E nós queremos esse avançar, porque senão nós vamos ficar com esse dever de casa incompleto. E nós procuramos muito, justamente uma entrevista dessa, que tem um alcance muito importante, para que cada vez mais mobilize as pessoas, os líderes, para que a gente esteja cada vez mais unidos e fazendo um objetivo aí, que é a melhoria do nosso irmão cearense, né? O senhor começou a falar um pouco sobre a atuação no sindicato. Eu queria que o senhor complementasse o que é que o sindicato faz, como é que o senhor explica a atuação do sindicato para quem não é do setor. O sindicato, digamos assim, é uma entidade federativa responsável, né, dos entes públicos, digamos assim, que tem a representatividade nas empresas. Então, associar ao sindicato é muito importante, porque a pessoa vai ter lá, além de vários benefícios, como o Delano colocou, né? Tem lá folha de pagamento, todas essas ações que o governo está mexendo, a desoneração da folha. Então, o sindicato ele mobiliza também as pessoas, a sociedade, para que isso não seja retirado assim das empresas que precisam muito, né? Então, ele tem esse papel de somatória, de unir e de dar garantia também às empresas que se mantenham no mercado para garantir os seus investimentos, seus empregos, né? Garantias legais e jurídicas também, né? Perfeitamente, é isso mesmo, né? O sindicato faz esse trabalho muito bem e que todo dia você sabe que as leis elas são bem dinâmicas, mudam muito rápido, né? A gente tem que estar de olho aí no nosso tema jurídico para entender, para não ser prejudicado, né, do nosso legado aí que a gente vem construindo aí há um bom tempo. E mudam muito rápido pela questão burocrática e porque a tecnologia muitas vezes vem de fora, né? Perfeitamente, né? Quer dizer, às vezes a gente não avança tão rápido, o setor, digamos, jurídico não avança tão rápido como a tecnologia. Então, em função disso, a gente tem que, como é que se diz assim, ter essa velocidade, essa veia do coração tem que ser mais rápida. A gente sente muito isso, às vezes, um pouquinho dessa trava, e a gente precisa ser destravado, né? O tempo corre muito rápido, então, por isso que a gente puxa muito isso daqui, como eu já falei, uma entrevista dessa é importante, porque a gente tem que, de uma certa forma, fazer com que as pessoas se mobilizem mais rápido, né? E chamar os empresários aqui, cada vez mais do nosso setor, que se associem, estejam do nosso lado, traga suas sugestões, suas dores e suas alegrias também para compartilhar e somar junto com as nossas entidades, né? Delano, o senhor falou sobre os cabos submarinos e o debate sobre o uso offshore da tecnologia, e principalmente da tecnologia da informação, entra muito, né? Que é o uso da tecnologia na parte do mar, no oceano. De que forma o senhor acredita que
tem se consolidado essa perspectiva de pensar o que é que vai acontecer com a tecnologia da informação nos próximos anos. A gente está usando e começa a usar o mar para esse tipo de transmissão de tecnologia da informação, mas isso tem um outro viés e pode ter outra interpretação, que é a questão do uso ambiental. Como é que a prática da sustentabilidade está sendo pensada por vocês para a tecnologia da informação? Olha, a CESPRO tem um papel importante nessas discussões todas, porque nós estamos a gente representa as empresas do Ceará, mas a CESPRO como um todo ela está em todas as partes do Brasil. Nós acompanhamos todos os projetos junto ao Congresso Nacional ligados à área de TI. Nós temos uma assessoria parlamentar que faz esse trabalho, esse papel de acompanhar em cada gabinete todos os projetos que estão ligados à área de tecnologia da informação como um todo, telecomunicações. Essa área ambiental que você falou, inclusive, nesse encontro, a CESPRO vai lançar um selo chamado a CESPRO TI ESG, né? Que nós vamos lançar um selo para que as empresas associadas à CESPRO possam se habilitar a ter práticas de políticas ambientais nas suas empresas, para participar de licitações, para participar de compras governamentais, de exportar seus produtos. Esse selo vai ser lançado para que as empresas possam se interessar de buscar trabalhar nessa área da ambiental, com energias alternativas, procurando colocar nas suas empresas uma forma de não atingir muito o meio ambiente como tem sido feito, né? Essa questão dos cabos que você falou é uma coisa que é necessária, mas é tudo feito com muito critério, com muito cuidado para evitar que o meio ambiente seja atingido. Mas nós temos sempre esse pensamento de cuidar da área ambiental para que as empresas de TI não venham a causar muito prejuízo ao meio ambiente de um modo geral, né? O senhor estava me explicando que a reunião que vai acontecer vai ser fechada, né, para os entes federados e tudo mais, mas tem alguma parte de estandes aberta ao público, disponível para as pessoas que quiserem participar? Como é que funciona para participar também? Sim, nós vamos estar com um stand na Feira do Conhecimento, né, um stand da CESPRO, né, lá junto com o governo do estado. Estamos lá abertos para passar para o público, de modo geral, informações, explicações. Vamos estar com possibilidade das startups se associarem de uma forma que elas possam entrar principiando mesmo, só para ter acesso às políticas e a toda a atuação da CESPRO e do Sindicato das Empresas de Informação para ajudá-las nesse sentido, nesse início das startups. Vamos estar lá presentes sim. Aqui, no estado de Ceará, é o único estado do Brasil que atua, as duas entidades atuam em conjunto, chamado Sistema CESPRO-CEITAC, né? A gente atua em conjunto, inclusive dividimos a mesma sede, né? Estamos sempre trabalhando junto para dar uma maior versatilidade ao setor como um todo. O sindicato, ele está lá cuidando dessa parte que você falou, a parte jurídica, a parte de políticas, junto ao Estado, ao governo do Estado, à Prefeitura, e a CESPRO faz essa parte também aqui no Estado e faz em âmbito nacional, junto ao Congresso Nacional. Agora mesmo a gente está com essa questão do veto do presidente Lula, a desoneração da folha, são milhões e milhões de empregos que estão em risco, né? E o Congresso Nacional tende a derrubar o veto, porque essas empresas, não só de tecnologia, porque o nosso setor está dentro do setor que tem a folha desonerada, mas são diversos setores que estão com esse problema. Se esse veto não cair no Congresso, o prejuízo vai ser enorme, tanto para as empresas como para o público de um modo geral, porque, no final das contas, o consumidor é quem vai pagar esse valor. Essa né? conta. Essa conta, né? Então, a gente faz essa situação junto ao Congresso Nacional, de acompanhar, de fazer o lobby, de fazer, no bom sentido, né? De buscar cada parlamentar, de mostrar a CESPRO atua junto com as outras entidades que estarão também presentes aqui, que é a ABS, a Brascom, grandes entidades, a ACAT, estarão aqui no nosso encontro também. Então, assim, é uma atuação muito abrangente no sentido de melhorar as políticas, de melhorar as leis que interferem diretamente nas empresas, né? Delano, onde é que vai acontecer o encontro? Como é que faz para participar? Precisa se inscrever pela internet antes? Tem um formulário, né, que a gente divulgou nas mídias, no nosso site.
E você faz a inscrição lá para participar de cada momento. Você pode participar da feira da Feira do Conhecimento no dia 30, né? Você pode participar no dia 1º e escolhe cada palestra que você quer participar, né? Também, considerando que a Acesso está comemorando 35 anos de fundação agora, neste ano, nós vamos ter um momento também de homenagem aos ex-presidentes à noite lá no Senac Reference, vamos receber autoridades do nosso estado, né? Convidamos todas as autoridades do governo do estado e da prefeitura para estar presente conosco. Vai ser uma noite bem bonita, bem comemorativa para o nosso segmento. Delano, Osaí, obrigado pela participação de vocês. Queria que vocês deixassem uma mensagem final, cada um de vocês, primeiro o Osaí, depois o Delano, sobre esse momento que vive a tecnologia da informação, que é muito bom e que pode melhorar, e acho que vocês trabalham para isso, né, Osaí? É verdade, nós estamos bastante motivados aí por esses momentos e que os nossos entes também cada vez mais estejam motivados, os empresários que participem desses momentos, dessas discussões ricas, e que a gente traga cada vez mais esse bom conselho do que está acontecendo, né? Fazendo o bem que faz bem, a tecnologia está aí, um momento de muito crescimento, né? Então, que a gente faça isso pelos nossos filhos, deixando esse legado também para os nossos netos, né? Obrigado. Perfeito. E você? Eu queria deixar uma mensagem de paz, né? Queria deixar uma mensagem de paz. Nós estamos vivendo um momento de muita guerra, de muita desilusão no mundo, e o setor de tecnologia tem proporcionado um crescimento assim enorme para a sociedade de um modo geral, né? Com tantas tecnologias que tem melhorado a vida das pessoas em todas as áreas, da sua casa, à sua empresa. A tecnologia, nós do setor de tecnologia temos feito tudo para melhorar a vida das pessoas. E é um momento de reflexão sobre esse momento que o mundo está vivendo, de tanta guerra, de tanta luta do ser humano com o próprio ser humano. Eu queria deixar uma mensagem de paz, que a paz possa chegar nos corações das pessoas. Estamos chegando no momento também do Natal. Quero desejar a todos um momento de muita alegria, de muita paz, e que essas guerras possam passar rapidamente. Obrigado e sucesso para vocês. Obrigado. As telonas cearenses estrearam nesta semana um novo curta-metragem. Depois de conquistar prêmios mundo afora, o filme Nuvens de Chantilly foi exibido pela primeira vez na capital cearense. O curta-metragem chegou às telonas em sessão exclusiva para convidados. A obra é protagonizada pela atriz cearense Dani Gondim. Ela interpreta Duda, uma jovem que, após um trauma pessoal, vai em busca de encontrar a própria identidade, perdida nas incertezas da vida. A Duda tem uma perda muito grande e, na mesma época, eu tinha perdido uma pessoa que eu amo muito. E quando eu fui escrever a música, todo mundo que escuta a música tema do filme imagina que é uma música romântica. E eu escrevi para o meu avô, que tinha falecido há pouco tempo, então ela é toda feita, produzida para ele. O filme se passa no Rio de Janeiro. Além de Duda, o enredo conta a história de outros dois personagens, Manu e Gael. As experiências deles se entrelaçam com o relato de Duda. De acordo com a protagonista do filme, a interpretação de Duda é diferente de qualquer outro filme que ela já tenha feito. A Duda é totalmente diferente de qualquer personagem que eu já fiz. É uma menina que sofreu um trauma muito grande, vocês vão ver já no nosso filme. Sofreu um trauma muito grande e ela está na superação desse trauma, ela está se redescobrindo, ela está reaprendendo a viver, reaprendendo a amar. E é nesse drama de tantas emoções dessa jovem que a gente vai ver os entrelaços do Nuvem de Chantilly. Será que a vida é mesmo frágil como uma nuvem de chantilly? A primeira exibição do Nuvens de Chantilly em Fortaleza foi acompanhada do lançamento do clipe da música, que é trilha sonora do curta-metragem. A canção, que leva o nome do filme, é de autoria de Dani Gondim e foi gravada aqui no Ceará, o que é um reconhecimento da relação com o Estado e da busca pela valorização da cultura aqui na região. É um conjunto e conseguir trazer esse filme para cá, porque não foi fácil, tá? A gente vai conseguir exibir a partir de janeiro no Cine São Luís,
A gente vai conseguir exibir a partir de janeiro no Cine São Luís. Eles vão receber o nosso produto, mas foi muito difícil conseguir trazer o filme para cá. Teve muita relutância. É um filme de arte, a gente não tem uma aceitação tão grande com um filme de arte. É um curta, que a gente também não tem esse costume de assistir curta aqui, mas eu espero que a gente traga cada vez mais arte, mais cultura, mais trabalho de qualidade. Me perco no rastro do vento, tentando te achar por inteiro. O Destaques fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.